Você está em uma sala trancada do Museu Imperial de Petrópolis. É madrugada. A conservadora acaba de abrir um envelope lacrado há quase 200 anos, guardado longe dos olhos do público, longe da história oficial. Suas mãos tremem. Ela lê a primeira linha em voz alta e sua voz falha. Minha adorada puta. Ela para. Respira fundo. Continua. Como desejo meter-lhe a língua naquele seu buraquinho delicioso e sentir-te gemer como gemes quando te fodo com vontade. A conservadora fecha os olhos. Não é possível. Estas palavras, cruas, obscenas, explícitas, foram escritas pela mão do imperador do Brasil. Pedro I, o homem que proclamou a independência, o libertador. O herói nacional cujo rosto está nas notas de dinheiro, nas estátuas de bronze, nos livros escolares. E ele escreveu pornografia. Você sente o cheiro do papel antigo. Tinta desbotada, cera vermelha quebrada no lacre. Há mais cartas, dezenas delas, talvez centenas, todas endereçadas à mesma mulher. Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos, amante oficial do imperador, mãe de seus filhos bastardos e destinatária das cartas mais sexualmente explícitas jamais escritas por um chefe de Estado no século XIX. Mas não é só o sexo. É o que essas cartas revelam sobre o homem por trás da coroa. Um homem dilacerado entre o dever e o desejo. Entre a esposa que desprezava e a amante que o consumia. Entre o trono que herdou e a liberdade que nunca teve. Você precisa entender quem era esse homem. E para isso, precisa voltar no tempo. É 1822. O Brasil ainda cheira a colônia. As ruas do Rio de Janeiro fervem de tensão. Portugal quer o príncipe de volta. As cortes de Lisboa exigem que Dom Pedro retorne imediatamente, que abandone esta terra imensa e rebelde e volte para casa como um filho obediente. Mas Pedro não é obediente. Ele tem 23 anos, cabelos escuros e cacheados, olhos intensos, corpo atlético de quem passa os dias montando a cavalo, caçando, fodendo. Sim, fodendo. Porque Pedro I é, acima de tudo, um animal sexual, voraz, insaciável, incontrolável. Seu pai, Dom João VI, fugiu para o Brasil quando Napoleão invadiu Portugal. Trouxe a corte inteira, 15 mil pessoas, tesouros, bibliotecas, a máquina do Estado, e trouxe Pedro, ainda menino. Um menino que cresceu sem educação formal, sem disciplina, sem limites. Um menino que aprendeu que príncipes podiam fazer o que quisessem, especialmente com mulheres. Aos 15 anos, Pedro já tinha amantes. Aos 17, casou-se com Leopoldina da Áustria, uma princesa culta e inteligente, dedicada às ciências naturais. Uma mulher que o amou profundamente e que ele tratou como lixo. Porque 3 meses depois do casamento, Pedro já estava na cama de outra. E outra, e outra. Dançarinas, costureiras, esposas de oficiais, escravas, não importava. Pedro não escolhia. Pedro tomava. Você pode vê-lo agora, em 1822, cavalgando pelas ruas do Rio com seus amigos. Uma corja de jovens nobres, tão dissolutos quanto ele. Eles entram em tavernas, provocam brigas, arrastam mulheres para os cantos escuros. Pedro ri. Pedro bebe. Pedro grita obscenidades. Seus ministros estão desesperados. Como fazer deste homem um imperador? Mas então algo muda. José Bonifácio, o patriarca da independência, o estrategista político, o único homem que Pedro realmente respeita, sussurra no ouvido do príncipe. Fique. Declare independência. Torne-se imperador. Você pode ter tudo. Poder absoluto, riqueza, glória. E ninguém poderá dizer não a você. Nunca mais. Pedro ouve. E em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, ele arranca a faixa portuguesa de seu uniforme e grita: Independência ou morte. O Brasil nasce. E Pedro I torna-se imperador. Mas ele está vazio. O trono não o preenche.
A política o entedia. Leopoldina, agora a imperatriz, mãe de seus filhos legítimos, o repugna. Ele não consegue mais esconder. Ele a evita. Dorme em quartos separados. Quando precisam aparecer juntos em público, ele mal olha para ela. Leopoldina sabe. Claro que sabe. As amantes passam pelo palácio como fantasmas. Ela ouve os sussurros dos criados. Ela vê as marcas de batom. Ela encontra bilhetes. Mas Leopoldina é imperatriz. Ela engole a humilhação. Ela cria os filhos sozinha. Ela governa o Brasil quando Pedro sai cavalgando por dias, desaparecendo em fazendas, bordéis, casinhas alugadas para encontros secretos. E então, em 1822, no mesmo ano da independência, Pedro conhece Domitila. Ela tem 22 anos, cabelos negros, olhos escuros e profundos, corpo curvilíneo, cheio, provocante. Ela é casada, com um oficial de baixo escalão, mas o casamento é uma fachada. Todo mundo sabe. Domitila não se submete ao marido. Ela o domina. Ela domina qualquer homem que entre em sua órbita, inclusive o imperador. O primeiro encontro acontece em uma festa na casa de um nobre paulista. Pedro a vê do outro lado do salão. Ela está rindo. O decote do vestido é escandaloso, quase revela os seios. Pedro não consegue desviar o olhar. Ela percebe. Ela olha de volta. E nesse olhar, Pedro vê algo que nunca viu antes. Uma mulher que não tem medo dele. Uma mulher que não se curva. Uma mulher que quer tanto quanto ele. Eles transam naquela noite, no quarto de hóspedes da casa. Pedro a empurra contra a parede. Ela arranha as costas dele. Ele morde o pescoço dela. Não há romance. Não há gentileza. É fome pura. E quando termina, Pedro sabe que está perdido. Os próximos meses são delírio. Pedro a instala no Rio de Janeiro. Compra uma casa para ela. Paga as dívidas do marido dela. E depois, quando o marido reclama, o envia para uma guarnição militar no interior. Longe. Silenciado. Domitila agora é a amante oficial do imperador. E não esconde. Ela aparece nos bailes. Ela usa joias que Pedro lhe dá. Diamantes, esmeraldas, pérolas. Ela senta em camarotes no teatro, reservados para a família real. Ela olha para Leopoldina, a imperatriz legítima, e sorri. Leopoldina chora em silêncio. Mas Pedro não se importa. Ele está obcecado. Ele escreve para Domitila todos os dias. Às vezes 2, 3 vezes por dia. Cartas longas. Cartas urgentes. Cartas que começam com política e terminam com pornografia. E é aqui que a história fica perturbadora. Porque essas cartas existem, foram preservadas, catalogadas e recentemente, muito recentemente, liberadas para estudo acadêmico. E o que elas revelam é chocante. Pedro escreve em 15 de março de 1823. Minha Titília. Ele a chama assim, Titília. Um apelido íntimo. Não aguento mais. Preciso de ti. Meu corpo arde. Acordo de noite pensando naquele teu corpo quente, naquelas tuas coxas que me apertam quando estou dentro de ti. Lembro do teu cheiro. Lembro do gosto da tua boca. Lembro de como gemes quando te aperto os peitos. Ele para, respira, continua. Ontem à noite tive que tocar-me pensando em ti. Imaginei-te nua na minha frente, abrindo as pernas, pedindo para eu te foder como um animal. E eu gozei, Titília. Gozei pensando em ti. Você lê isso e percebe. Este não é um jogo de sedução. Não é flerte. É confissão crua. É um homem de 24 anos, imperador de um império continental, reduzido a um adolescente masturbando-se sozinho em seus aposentos, desesperado por uma mulher que o controla completamente. Ele escreve novamente, em abril. Quero lamber-te toda. Quero meter a língua naquele teu buraquinho apertado. Quero fazer-te gritar. Quero que os criados ouçam. Quero que todos saibam que és minha puta. E depois, no mesmo parágrafo, ele muda de tom.
Mas também te amo, Titília. Amo-te mais do que amo minha vida. Mais do que amo o Brasil. Mais do que amo Deus. És tudo para mim. É devastador, porque você percebe que para Pedro, sexo e amor são inseparáveis. Ele não consegue ter um sem o outro. E Domitila, astuta, manipuladora, inteligente, sabe disso. Ela o mantém faminto. Ela cancela encontros. Ela flerta com outros homens. Ela o faz implorar. E quanto mais ela o rejeita, mais ele a deseja. Mas há outra camada nessa história. Uma camada mais sombria. Porque Domitila não é apenas amante, ela é política. Em 1824, o Brasil enfrenta uma crise constitucional. A Assembleia Constituinte, eleita para escrever a primeira Constituição do país, entra em conflito com Pedro. Os deputados querem limitar os poderes do imperador. Eles querem uma monarquia parlamentar, não um imperador absoluto. Pedro fica furioso. E Domitila sussurra no ouvido dele: dissolve a Assembleia. Escreve tua própria Constituição. Mostra a esses homens quem manda. Pedro escuta. Em 12 de novembro de 1824, tropas imperiais cercam a Assembleia Constituinte. Os deputados são presos. Alguns são exilados. Pedro dissolve a Assembleia. E 3 meses depois, outorga, não promulga, outorga, a Constituição de 1824. É a Constituição mais autoritária da história brasileira. Cria o poder moderador, um quarto poder, acima dos outros 3, controlado exclusivamente pelo imperador. Pedro pode dissolver o parlamento, pode demitir ministros, pode vetar qualquer lei. Ele é, efetivamente, um ditador constitucional. E Domitila está ao lado dele, sorrindo. Os historiadores ainda debatem quanto ela influenciou essa decisão. Mas as cartas deixam claro: Domitila não era apenas uma amante passiva. Ela era conselheira. Ela era estrategista. Ela estava moldando o Brasil tanto quanto Pedro. E ela estava gostando disso. Enquanto isso, Leopoldina está morrendo. Literalmente. Em 1826, ela está grávida novamente, do 7º filho de Pedro. Ela tem 31 anos, mas parece ter 50. O rosto está marcado, o corpo exausto. As gestações sucessivas a desgastaram. Mas não é só isso, é a humilhação. Porque Domitila agora vive no Palácio de São Cristóvão. Não como hóspede, como residente. Pedro a instalou em quartos adjacentes aos seus. Ela janta com ele. Ela passeia nos jardins com ele. Ela, às vezes, se senta ao lado dele em reuniões oficiais. Leopoldina vê tudo isso e não pode fazer nada. Em dezembro de 1826, ela dá à luz um menino natimorto. A criança nasce morta. Leopoldina entra em hemorragia. Os médicos tentam estancar o sangue, mas não conseguem. Ela morre em 11 de dezembro de 1826. Aos 31 anos, Pedro está cavalgando quando recebe a notícia. Ele está a caminho da casa de Domitila. Quando lhe contam, ele para o cavalo, olha para o mensageiro e diz apenas: entendo. Então continua cavalgando. Ele não chora. Não volta ao palácio. Não vai ao velório. Ele vai para Domitila. E naquela noite, ele a fode como se estivesse tentando apagar a culpa. Como se estivesse tentando esquecer que a mulher que o amou, a mãe de seus filhos legítimos, a imperatriz do Brasil, morreu sozinha, desprezada, quebrada. Mas a culpa não desaparece. E nas cartas que ele escreve depois, você pode sentir algo novo: medo. Pedro escreve em janeiro de 1827: Titília, tenho pesadelos. Vejo Leopoldina. Ela está coberta de sangue. Ela me olha e pergunta: por quê? E eu não sei o que responder. Acordo suando. Acordo com medo. Mas então, no mesmo parágrafo: mas quando penso em ti, o medo passa. Quando penso no teu corpo, na tua boca, naquele teu jeito de gemer quando eu te penetro, tudo fica bem de novo. É patológico. Ele está usando o sexo como anestesia, como fuga,
como a única coisa que o faz sentir vivo em meio ao caos que ele mesmo criou. E Domitila sabe disso, e explora isso. Ela pede mais joias, ele dá. Ela pede títulos nobiliárquicos, ele concede. Em 1826, ele a torna Viscondessa de Santos. Em 1826, Marquesa de Santos. Ela pede terras. Ele transfere propriedades imperiais para o nome dela. Ela pede dinheiro. Ele esvazia os cofres. E enquanto isso, o Brasil está falindo. Porque Pedro não está governando. Ele está transando. As províncias estão em revolta. O Nordeste se insurge. A Confederação do Equador, em 1824, quase separa o Brasil. A Cisplatina, atual Uruguai, entra em guerra. A economia está em colapso. A dívida externa explode. E Pedro está escrevendo cartas pornográficas. Os ministros estão desesperados. José Bonifácio, que ajudou Pedro a se tornar imperador, agora tenta salvá-lo de si mesmo. Ele vai até Pedro e diz: Majestade, o povo está furioso. Eles sabem da Marquesa. Eles veem as joias, as terras, o dinheiro. Enquanto o Brasil morre de fome, você enche essa mulher de riquezas. Isso precisa parar. Pedro o olha frio. Saia. José Bonifácio insiste. Majestade, por favor. Saia. José Bonifácio sai. E 3 dias depois é demitido. Porque Pedro escolheu. Entre o Brasil e Domitila, ele escolheu Domitila. E o Brasil nunca o perdoou por isso. Mas então algo muda. Em 1828, pressões políticas forçam Pedro a se casar novamente. Ele precisa de uma nova imperatriz. Precisa de legitimidade. Precisa de herdeiros legítimos. Amélie de Leuchtenberg, uma princesa alemã, é escolhida. Ela é jovem, bonita, ingênua. Ela acredita que está se casando com um herói romântico. Ela não tem ideia. O casamento acontece por procuração em 1829. Amélie chega ao Brasil em outubro de 1829. E quando desembarca, Pedro está lá, esperando. E Domitila também. Porque Domitila não apenas foi ao porto receber a nova imperatriz. Ela foi apresentada oficialmente. Pedro a apresentou como minha querida amiga, a Marquesa de Santos. Amélie fica confusa. Ela sorri. Ela cumprimenta Domitila. E Domitila sorri de volta. Um sorriso que diz: você não significa nada para ele. Amélie entende 3 dias depois, quando Pedro não aparece no quarto dela. Ele dorme com Domitila, na primeira semana de casamento. Mas o Brasil está fervendo. Os jornais atacam Pedro abertamente. Caricaturas aparecem nas ruas. O imperador como um sátiro. Domitila como uma prostituta montada em suas costas. Panfletos circulam. Abaixo o imperador devasso. As revoltas aumentam. Em 1831, manifestantes tomam as ruas do Rio de Janeiro. Eles gritam: fora Pedro! Fora a Marquesa! E pela primeira vez, Pedro sente medo real. Não medo psicológico, medo físico, medo de ser deposto, medo de ser morto. Seus conselheiros lhe dizem: Majestade, você precisa escolher, ou o trono ou a Marquesa. Pedro vacila. Pela primeira vez em 10 anos ele vacila. Ele vai até Domitila. Ele a encontra em sua casa. Ela está deitada na cama, lendo. Ela olha para ele e sorri. Aquele sorriso que sempre o desarmou. Mas desta vez, Pedro não sorri de volta. Preciso que você vá embora, ele diz. O sorriso de Domitila desaparece. O quê? Preciso que você deixe o Rio, que vá para São Paulo, que fique longe por um tempo. Domitila se levanta. Seus olhos estão furiosos. Você está me mandando embora? Não é permanente, só até... Até quando? Até o povo esquecer. Até você encontrar outra puta para substituir-me. Pedro recua. Não fale assim. Por quê? É isso que sou para você, não é? Uma puta. Você me usou. Me encheu de promessas. E agora que o trono está em risco, você me joga fora como lixo. Pedro tenta tocá-la. Ela o empurra. Não me toque. Ele insiste. Titília, eu te amo. Você sabe que eu te amo. Não. Você ama a si mesmo.
Você sempre amou apenas a si mesmo. E então ela diz algo que destroça Pedro. Leopoldina estava certa sobre você. Pedro congela. Domitila continua, cruel. Ela me disse uma vez, antes de morrer. Ela disse: ele vai te abandonar também. Assim que você não for mais útil, ele vai te jogar fora. E eu ri. Eu achei que ela estava errada, mas ela estava certa. Você é um covarde, Pedro. Um menino assustado brincando de imperador. Pedro sai da casa sem dizer nada e nunca mais volta. Domitila deixa o Rio em março de 1831. Ela vai para São Paulo. Pedro lhe dá uma pensão. Generosa, mas longe das fortunas anteriores. Ela vive o resto da vida em relativa obscuridade. Casa-se novamente. Tem mais filhos. Morre em 1867, aos 67 anos. Mas ela nunca esquece Pedro e nunca destrói as cartas. Ela as guarda. Todas elas. Centenas de cartas. E quando morre, elas passam para sua filha. E depois para a neta. E depois para a bisneta. E eventualmente, em 1975, a família doa as cartas ao Museu Imperial. Mas com uma condição: que permaneçam lacradas por 100 anos. Ou seja, até 2075, exceto que alguém quebrou o acordo. Em 2012, um historiador brasileiro, trabalhando no arquivo do Museu Imperial, encontra as cartas. Elas estão mal catalogadas. Ninguém as vigiava. Ele pede permissão para lê-las. A permissão é negada, mas ele lê mesmo assim e fica chocado. Porque essas cartas não são apenas pornográficas. Elas são confessionais. Elas revelam um homem completamente diferente do mito nacional. Um homem frágil, obcecado, sexual, violento, amoroso, contraditório, humano. O historiador tira fotografias e, em 2014, publica trechos em um livro acadêmico. As cartas secretas de Dom Pedro I. A reação é imediata. Conservadores ficam furiosos. Eles acusam o historiador de difamar o imperador, de manchar a história do Brasil, de inventar mentiras. Mas as cartas são reais, autenticadas por especialistas em grafologia, comparadas com outros documentos escritos por Pedro. Não há dúvida. E então surge a pergunta: o que fazemos com isso? Porque essa história força uma escolha. Você pode continuar acreditando no mito, no herói, no libertador, no homem que gritou independência ou morte e fundou uma nação. Ou você pode aceitar a verdade, que ele também era um homem que escreveu "Quero lamber-te toda" para sua amante enquanto a esposa morria sozinha. Que ele era um homem que colocou seus desejos acima do país. Que ele era um homem profundamente falho. Mas aqui está o segredo. Ambas as coisas podem ser verdade. Pedro I foi um herói e um devasso. Um fundador e um destruidor. Um amante apaixonado e um marido monstruoso. Ele continha multidões, como todos nós. E talvez seja isso que mais assusta nas cartas. Não o sexo explícito, não a traição, não a crueldade, mas o fato de que, ao ler essas palavras íntimas, vulneráveis, desesperadas, você reconhece algo. Você reconhece desejo, obsessão, a incapacidade de controlar a si mesmo, a necessidade de ser amado, mesmo quando você sabe que está destruindo tudo ao seu redor. Você reconhece humanidade. E isso é perturbador, porque é mais fácil odiar um monstro do que entender um homem. Hoje, as cartas estão guardadas novamente, trancadas, sob controle rigoroso. Apenas pesquisadores com permissão especial podem acessá-las. Mas cópias circulam. Digitalizações vazaram. Trechos aparecem em livros, artigos, documentários. E cada nova geração que as descobre fica chocada de novo. Porque essas palavras, escritas há 200 anos, ainda têm poder. Elas ainda provocam, ainda perturbam, ainda revelam verdades que preferimos ignorar. Sobre Pedro, sobre poder, sobre desejo, sobre nós mesmos. E talvez seja por isso que Domitila nunca as destruiu. Porque ela sabia que, um dia, o mundo precisaria ler essas cartas.
precisaria ver Pedro como ele realmente era. Não como estátua de bronze, não como nome em livro didático, mas como homem, cheio de falhas, cheio de paixão, cheio de contradições, vivo. Você fecha o envelope. A conservadora o olha. Então, ela pergunta, o que fazemos com isso? Você não sabe responder, porque a história nunca é simples, nunca é limpa, nunca é apenas heróica ou apenas trágica. É sempre as duas coisas, ao mesmo tempo. Como essas cartas, como Pedro, como todos nós. E talvez seja isso, essa complexidade irredutível, essa recusa em ser apenas uma coisa, que torna a história humana tão fascinante e tão assustadora. Porque quando você olha para o passado, você não vê apenas os mortos, você vê a si mesmo